Olá, todos com saúde e paz? Desejo que sim. Eu gostaria de agora, neste comentário, cultivar algumas ideias, trazer algumas informações sobre a palavra, sobre a expressão, sobre o conceito de ideologia, que todos nós, de alguma maneira ou outra, já ouvimos falar. Ideologia é uma expressão que está correntemente entre nós. Tá? Todos, de alguma maneira, utilizam essa palavra para algumas falas, para algumas escritas, né? E, portanto, não nos é estranha. Mas talvez nos seja estranha, de uma maneira mais detida, a caracterização mais ideal do que possamos estar querendo dizer quando usamos a palavra ideologia. Talvez isso não esteja muito claro a todos. E, de fato, ela não tem uma compreensão pela filosofia e pela filosofia política, mais notadamente, uma só compreensão. Tá? Ela pode ter mais de uma acepção. A mais conhecida é, provavelmente, a concepção marxista, mas ela possui, não é, uma compreensão, aliás, ela nasce no ambiente liberal, através de uma pessoa chamada Antoine de Tracy, que viveu entre os séculos XVIII e o século XIX, que estava pertencendo aos ideologues na França, quando da Revolução Francesa, e que talvez tenha sido, pelo menos é a ele que se atribui, na história do pensamento, se atribui a esta originalidade, a de ter utilizado pela primeira vez a palavra ideologia, não é? Ideologie. Antoine de Tracy, que nós passamos, a partir do uso desta palavra por este pensador liberal, nós passamos a depois fazer referências filosóficas com uma densidade maior do que ela possuía até um tanto quanto ingenuamente nas palavras deste pensador. A ideologia, ela tem sempre no marxismo um sentido negativo, sempre, necessariamente. Um sentido de transfiguração da realidade, de tal forma que ela se preste a fazer uma interpretação equivocada, se preste a um processo hermenêutico que não traduz a vida em si como ela é, ou alguns aspectos da vida em si como eles são. Não só da vida, mas vamos nos deter aonde ela é mais importante. A ideologia, antes de falarmos no marxismo, a ideologia é como uma espécie de mecanismo de produção de ideias, de imagens, de sensações e de expressões que não estão apenas na mente individual, que não residem apenas na subjetividade de uma pessoa, mas que de alguma maneira possui traços em comum com outras subjetividades, de tal forma que um coletivo de pessoas passa a agir em nome desta condição ideológica, ou desta compreensão ideológica, desta compreensão coletiva assemelhada das coisas da vida. Portanto, ela é uma espécie de elemento interior da subjetividade humana, mas que, contrariamente a um entendimento que todos nós, de certa forma, temos, ela não é produzida pela nossa autonomia de pensamento. Ela ingressa em nós, ela faz com que nós nos aproximemos de determinadas condições, de determinadas compreensões, melhor dizendo, e, portanto, ela condiciona o nosso agir e o nosso pensar. Nós, habitualmente, temos a impressão de uma autonomia subjetiva, de que nós somos autônomos para pensar, para sentir, para nos expressarmos, e que tudo se processa dentro de nós. Que nós não somos, por assim dizer, tão influenciados pelo mundo exterior, a nossa subjetividade, a ponto de fazer com que essa subjetividade decorra dessas impressões. Parece que existe uma espécie de soberania autárquica do indivíduo em relação àquilo que pode o mundo
fazer com que ele pense, para que então ele se autoproclame autor absoluto do seu pensamento, proprietário absoluto das suas sensações. Ele, um sujeito que é uma espécie de autarquia racional e emocional. Isto vai sendo desconstituído através da filosofia, através do pensamento político, e um dos autores que mais contribuiu para isto, emprestando sempre um sentido negativo, como eu estava dizendo, a palavra ideologia, foi o Marx. Para Marx, a ideologia era uma maneira de nós subtrairmos a melhor consciência e formarmos a pior consciência a partir de um volume de compreensões e de entendimentos que nos levavam a perceber a realidade como ela não é, mas como, de alguma forma, um sistema dominante e, portanto, opressivo me faz crer que ela seja. Ou seja, eu sou cooptado por uma ideologia dominante para, conforme essa ideologia dominante, agir e pensar e, consequentemente, colaborar com a própria dominação, mesmo que eu seja um dos dominados. A ideologia faz para Marx tem este papel, faz este serviço, a de retirar o sujeito do ambiente de uma compreensão melhor para inseri-lo num ambiente de uma compreensão maior. A professora Marilena Chauí, que há pouco tempo o Saperialdi teve a oportunidade de conversar aqui no nosso canal, ela é autora de uma conhecida compreensão de cunho marxista da ideologia. Ela afirma que a ideologia é uma representação normativa da realidade, fazendo com que, por ser uma representação normativa, nós não apenas possamos pensar, mas devamos pensar de uma determinada maneira. Algo nos diz não apenas que devemos pensar, mas como devemos pensar. Algo nos diz não como devemos, não o que devemos sentir. Perdão, não como devemos sentir, mas o que devemos sentir. Não como devemos estar no mundo em acordo com o que nós propriamente somos antes deste contágio, o que é uma ideia que nos faz, talvez, pensar também equivocadamente sobre nós, porque nunca estamos no mundo dessa maneira. Estamos sempre condicionados no mundo a um volume, não é, de impressões que nos alcançam e que habitualmente estão na nossa atmosfera vivencial. Portanto, a ideologia é uma representação normativa. Ela nos determina não o que pensar, mas como pensar. Não o que fazer, mas como fazer. Não o que sentir, mas como sentir. E isto possui uma série de elementos de falsificação da realidade. O real deixa de ser um real mais possível se verificado sem essas perturbações, para se tornar um real menos possível no ambiente dessas perturbações. E o real menos possível, aquele que nos impressiona mais, em relação ao qual nós muitas vezes agimos em acordo, esta realidade, este mundo real, é o mundo da própria dominação. Dominação social, dominação política, dominação econômica. Aqueles que estabelecem os limites de um domínio produzem vários mecanismos para fazer com que nós não desconfiemos, não notemos nenhuma estranheza no nosso agir e no nosso pensar. E, quando não temos nenhuma estranheza, podemos normalmente estar agindo e pensando em acordo com aquilo que pretendem os que já exercem esse domínio sobre nós. Isso ocorre muito no ambiente midiático, onde nós vemos claramente um comportamento ideológico na formação de opinião, e hoje cada vez mais com a maneira como estamos nos comunicando. Isso ocorre nas instituições de ensino, normalmente ideologizadas, às vezes menos, às vezes mais, às vezes uma ideologia mais à esquerda, mais à direita, mas está sempre dentro de uma instituição de ensino. A própria professora Marilena Chauí analisa a condição ideológica atual da nossa universidade, especialmente a universidade pública. Então, é preciso que nós tenhamos em mente, quando falamos em ideologia, o seguinte: a ideologia, ela
ingressa em nós, um volume vago de ideias, de compreensões, ingressa em nós não percebemos, e quando falamos com uma suposta boca autônoma e soberana, nós reverberamos, nós reproduzimos aquilo que nos convenceu ser o mundo, como ele é, enfim, mas que nós não estamos fazendo algum esforço maior para restaurar uma consciência mais qualificada que nos permita traduzir melhor o mundo. O mundo traduzido em acordo com a dominação é um mundo onde o sujeito dominado dá continuidade ao próprio processo de subjugação a que ele está sendo submetido. Por isso, em Marx, há essa noção negativa da ideologia. Outros, como Max Weber, acham que a ideologia é um dado razoável, natural, e que assim é uma forma de ser humana, quase que ser nossa, né? Quase que naturalizando a ideologia, dizendo não podemos fugir disto, e, portanto, assim é. Há um aspecto positivo em Max Weber da ideologia. Ou seja, ela é aquele meio que nos faz agir coletivamente, que torna as coisas familiares a um coletivo, e ela não está necessariamente envolvida com uma falsificação da realidade. Marx, ao contrário, antes de Max Weber, dizia que a ideologia cumpre necessariamente um papel negativo, porque proporciona uma hermenêutica traiçoeira e normalmente uma hermenêutica onde o dominado contribui com o dominador. Mais podemos dizer, mas por aqui ficamos hoje.